Olá, eu lhe dou as boas-vindas a mais um vídeo do GeoGebra e neste vídeo nós vamos falar de listas de interações. Então, o que é uma iteração? Na verdade é uma sequência que nós vamos fazer, só que ela vai ser feita de forma recursiva, ou seja, cada termo seguinte vai estar em função do termo anterior ou de termos anteriores. Isso aqui é uma recursão. Um exemplo de recursão é a sequência de Fibonacci, que todos conhecem, Então, nessa questão aí de iterações, nós podemos fazer iterações numéricas, iterações geométricas e iterações geométricas. Nós vamos pegar aqui o exemplo da sequência de Fibonacci e vamos fazer o seguinte, fazer ela da forma raiz, aqui, que como a gente faz utilizando uma planilha, Então, suponha que eu não saiba utilizar uma lista de iterações, como é que eu faria aqui na planilha para criar uma sequência de Fibonacci? Então, a sequência de Fibonacci, nós sabemos que o primeiro termo é 1, o segundo termo também é 1, o terceiro termo vai ser a soma dos dois primeiros. Então, eu vou colocar aqui uma fórmula. Note que essa primeira célula aqui é A1 e a segunda célula aqui é a A2. Então, eu vou colocar aqui a fórmula igual a célula A1 mais a célula A2. Não tem problema de eu colocar minúsculo, ele vai entender que é a A2. Então, se eu clico aqui, e dou um clique duplo, ele vai mostrar que é igual a A1 mais A2. Bom, o interessante é que se eu pego essa fórmula e copio, clico aqui nesse botãozinho, arrasto para baixo, ele vai copiar relativamente, ou seja, ele vai atualizar aqui para a soma das duas células anteriores, A2 mais A3, e assim sucessivamente. Eu posso estar fazendo isso arrastando todos esses valores até onde eu quiser aqui. Então, vou colocar até o 10º termo aqui. Então, ele fez a conta. Ele sempre está fazendo o 5, é 3 mais 2, o 8, 5 mais 3, e assim por diante. Dessa forma, eu criei aqui a sequência de Fibonacci, e aqui do lado esquerdo, na janela de álgebra, aparecem os termos aqui. Cada termo que eu coloquei lá na planilha, ele vai aparecer aqui como sendo um número. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e não exibir esses objetos, vindo aqui nos objetos auxiliares. Então, não exibo os objetos auxiliares se eu não quiser mostrá-los aqui. Bom, essa foi aí uma forma de eu fazer a sequência de Fibonacci, que eu estou construindo basicamente na mão, assim. Então, tem uma forma bem elegante de construir essa sequência de Fibonacci utilizando a lista de iterações. Então, como é que eu faço? Eu digito aqui lista, aí aparece aqui de iteração, e eu vou escolher essa daqui, expressão, variável, valores iniciais, contagem. Então, como eu quero gerar aqui a sequência de Fibonacci, eu vou colocar o que na expressão? Eu vou colocar duas variáveis, as duas primeiras variáveis. No caso aqui eu tinha A1, A2. Eu posso colocar A1 e A2 aqui? Posso, mas eu vou colocar um nome qualquer aqui, A mais B. Então, as minhas variáveis são A e B. E eu tenho que fazer A mais B porque essa é a expressão que gera a sequência de Fibonacci. Lembre que eu não posso utilizar x e y, porque x e y são utilizadas pelo GeoGebra para fazer gráfico de funções. Bom, agora eu vou para variáveis. As variáveis, eu tenho que colocá-las aqui, Se eu colocar aqui a primeira variável que eu vou estar considerando é A, note que se eu der uma vírgula aqui, ele já passa para valores iniciais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar aqui e colocar outra variável B. E não esquecer que eu tenho que separar por vírgula também. Colocar mais uma vírgula aqui, porque a vírgula ele vai entender que agora é a próxima informação que eu tenho aqui. O próximo campo que vai ser valores iniciais. Então, quais são os valores iniciais? Os valores iniciais, ele interpreta como sendo um conjunto de valores. Então, nós temos que colocar esse conjunto entre chaves. E quem são os valores? Eu tenho que colocar aqui, como eu dei nessa ordem aqui, A e B, eu tenho que colocar inicialmente o valor de A, que é 1, e o valor de B, o valor inicial de B também é 1.
Então, ó, aqui eu estou colocando 1, o valor de A, e 1, o valor de B. E aí eu vou para a contagem. O que é a contagem? É quantos termos eu quero dessa sequência. Então, eu vou colocar aqui o número 6, tá? Eu vou ter aí, na verdade, quando eu coloco 6 aqui, eu vou ter 7 termos, tá? Porque ele considera o primeiro termo como sendo A0. Então, se ele vai de A0 até A6, ele vai considerar 7 termos aí, tá? Então, é só questão de ordenação, né? Ele considera o primeiro termo como sendo A0. Então, se eu coloquei aqui que vai até o A6, ele vai fazer o 7º termo, tá? Lista de iteração, a expressão que vai ser a soma dos dois números, informei quem são as variáveis A e B, informei os valores iniciais, informei quantos termos eu quero aqui. E aí eu dou Enter. Olha só, ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Se eu for ver aqui, ó, ele para aqui no 7º termo, né, que é o 13. Então, dessa forma, nós fizemos aí a sequência de Fibonacci, né? Fizemos de uma forma diferente, uma forma bem elegante, né? Se você for observar o comando aqui, ó, você só tem essa lista aqui, então você não precisa utilizar a rigor aqui a planilha, né? Eu fiz a planilha só para a gente ter a ideia de como poderia ser criada de maneira didática a sequência de Fibonacci. Bom, agora nós vamos utilizar a lista de iteração para criar uma PA, uma progressão aritmética. Nós sabemos que a progressão aritmética é uma sequência onde o termo seguinte é o termo anterior mais um número fixo, né, uma razão. Então, antes da gente começar a fazer isso aqui, nós vamos dar uma ajeitada aqui nessa janela de visualização para exibir só essa parte daqui, a parte positiva do eixo. Então, nós clicamos aqui na mover janela, clicamos com o botão direito do mouse e vamos aqui em janela de visualização. Aqui em janela de visualização, nós vamos clicar aqui no eixo X e nós queremos só a posição positiva do eixo X. Então, é isso que a gente quer fazer. O eixo Y a gente vai deixar como está e aí nós temos, ó, que essa parte aqui não aparece mais a malha, né? E só temos aqui a parte positiva do X. Então, nós podemos ajustar aqui, se quiser mostrar aqui o número 1, por exemplo, né? E afastar para cá. Então, dessa forma a gente tem esse espaço aqui, que nesse espaço eu vou criar aqui os nossos controles deslizantes. E fica mais interessante você manipular aqui e a parte da janela de visualização que vai ter o gráfico ficar aqui para o lado direito. Então, vou pegar um controle deslizante e vou criar o primeiro controle deslizante, que é o primeiro termo da minha sequência, né? Da minha PA. Então, eu vou fazer A1, então é A underline 1. Eu vou fazer de menos 10 a 10. E vou colocar o incremento de 1 em 1, só para ficar mais fácil a visualização. Então, já tenho aqui o meu primeiro controle deslizante. Vou criar mais um controle deslizante, que vai ser a razão. Vou chamar de R. Também vou colocar a razão de menos 10 a 10. E vou colocar também o incremento de 1 em 1. Então, aí está a minha razão. E vou criar também um outro controle deslizante, que vai ser o número de termos, que vai representar N, né? Vai ser representado pela letra N. E aí agora eu vou colocar, né, de 1 até 10. E o incremento também vai ser de 1 em 1. Então, eu tenho aqui as 3 variáveis, né, que eu posso modificar aqui. Os 3 controles deslizantes que eu posso modificar. Bom, então eu vou fazer aqui a lista de iterações para gerar essa PA. Então, eu vou digitar lista de iterações, já aparece aqui, a expressão. Qual vai ser a expressão? A expressão vai ser a variável mais a razão. Então, qual é a variável? Eu vou colocar uma variável A. Ah, mas por que não é A1? A1 é só o primeiro termo. A variável, né, que vai ser iterada aqui várias vezes, vai ser a variável A. Ele sempre pega o valor anterior de A e vai fazer a conta, né? Vai somar R, tá? Então, a expressão é A mais R.
Então, observe que o A apareceu cinza, o R apareceu em azul. Por quê? Porque R é um controle deslizante. Quais são as variáveis? Aí você pode dizer, as variáveis são A e R. Não. As variáveis, na verdade, eu só tenho uma variável, que é a variável A. R, ela está fixada aqui. Depois que você coloca aqui um valor para o controle deslizante, essa variável é fixa. Então, não é uma variável, né? O R é a razão da minha progressão aritmética. Então, ele está fixado. Então, a única variável que eu tenho aqui vai ser a variável A. E os valores iniciais? Os valores iniciais, aí sim. Qual é o valor inicial do A? É o A1, é o primeiro termo. Então, eu tenho que passar qual informação aqui? Eu tenho que passar o A1. Então, lembre que os valores iniciais nós temos que colocar entre chaves, né? Então, eu vou colocar aqui A_1. E a contagem? A contagem seria aqui o número de termos, né? Só que lembra que aqui, quando eu estou fazendo a lista de iteração, ele sempre conta um a mais. Então, dessa forma, nós colocamos n-1 aqui na contagem. E aí, damos Enter. Olha o que aconteceu. Como meu termo A1 é 1 e eu só tenho n igual a 1, ficou um termo aqui. Se eu aumentar a quantidade de termos, n igual a 2, eu tenho o primeiro termo e o segundo termo vai ser o primeiro termo mais 1, que a razão é 1. Né? Se eu mudo a razão para 2, eu tenho o termo 3 aqui, 1 mais 2, 3. E eu posso ir aumentando aqui a quantidade de termos, né? 7 termos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou fazendo as somas. Eu posso colocar o A1 negativo, né? Ele faz a conta também. Posso fazer todas as variações que eu desejar aqui, né? Então, fica bem interessante a gente fazer aí uma PA utilizando lista de iterações. Uma forma de apresentar uma PA bastante interessante é nós plotarmos aqui os pontos, né, em termos de pontos. Como seriam os pontos? Seria assim, a abscissa seria a ordem que ele aparece. Então, o termo 1, termo 2, termo 3, etc. E a ordenada seria o valor desse termo que ele aparece. Então, nós queremos agora fazer uma lista desses pontos. Então, eu vou escrever aqui pontos igual. E vou criar aqui uma sequência desses pontos. Então, vai ser sequência, expressão, variável, valor inicial, valor final. O que eu vou ter na expressão? Na expressão, eu vou ter uma lista de pontos, né? Pares ordenados. Então, vou colocar aqui, onde a primeira coordenada vai ser o quê? Vai ser a posição dele, a ordem que ele está aqui. Então, vai ser o I, né? Que a minha variável aqui vai ser I. Então, eu vou colocar, por exemplo, ele vai ser o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro e assim por diante. Então, aqui eu vou colocar I. Na segunda coordenada, vai ser o quê? Vai ser um termo dessa lista, né? Então, como é que eu faço aqui? Para eu passar um termo dessa lista, eu tenho que dizer qual é a lista e a ordem que ele está aqui. Então, a lista é a lista L1 e eu vou passar a ordem dele. Então, que ordem é? É a ordem I. Por exemplo, se for o primeiro termo, eu vou passar o L1. Se for o sétimo termo, eu vou passar L17, tá? A variável qual é? A variável é a variável I, como a gente havia dito. O valor inicial qual é? O valor inicial é 1. E o valor final? O valor final eu posso colocar N, que é o quê? A quantidade de termos. Só que o N, ele também está relacionado com o comprimento dessa lista L1, né? Então, ao invés de eu colocar N, eu posso vir aqui e colocar o comprimento da lista, só para a gente utilizar aquela função comprimento. Comprimento da lista. Que lista é? É a lista L1. E aí eu dou Enter. Olha o que acontece. Aparece a lista dos pontos aqui, tá? Os pontos com essa característica, né? O primeiro termo dá 1, o segundo termo 3, o terceiro termo 5 e assim por diante, seguindo a lógica da minha progressão aritmética, da minha PA. E eu posso ficar modificando aqui, né, os valores, aumentar aqui também a quantidade de termos, e eu tenho a representação gráfica da minha progressão aritmética. Agora nós queremos fazer uma aplicação geométrica de lista de iterações.
Então, eu tenho aqui dois pontos, o ponto A e o ponto B, com essas coordenadas. E uma conta que eu posso fazer, ou um objeto que eu posso obter, é o ponto médio entre dois pontos. Clico num ponto, clico no outro, eu tenho o ponto médio entre eles. Se eu clicar novamente aqui no ponto A e no ponto C, eu vou ter o ponto médio entre A e C. E posso ir fazendo esse procedimento indefinidamente. Eu sempre vou ter aí o ponto médio entre os objetos. Então, nós queremos fazer uma lista de iterações de modo que eu possa, através de um controle deslizante N, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, né? Se eu colocasse 4, o N, eu teria esses 4 pontos aqui, por exemplo. Então, como é que a gente pode realizar essa construção através de lista de iterações? Então, eu vou marcar esses pontos aqui, vou retirá-los, que eu vou querer fazer agora via lista de iterações. Então, eu posso digitar aqui lista de iterações, vou pegar aqui expressão, variável, valor inicial, contagem. Qual vai ser a minha expressão? Minha expressão é um ponto, né? Eu quero o ponto médio. Então, o que eu vou colocar aqui? Ponto médio, tá? Vou escrever ponto médio. Então, observe que apareceu o ponto médio, tem várias formas do ponto médio, cônicas. Eu quero o ponto médio entre dois pontos, que é essa opção aqui. Né? Quem é o primeiro ponto? O meu primeiro ponto, eu poderia colocar aqui, né, o ponto A, por exemplo. Né? Então, A e o segundo ponto, o ponto B. Se eu colocasse só o ponto B, eu teria exatamente sempre o mesmo ponto médio, não ia ter a iteração. Né? Então, o ponto A eu vou deixar fixo e o outro ponto vai ser sempre o ponto que vai ser a variável. Né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, X maiúsculo. Observe que X maiúsculo eu posso colocar porque não é reservado lá para a construção de gráfico, que é o X minúsculo. Certo? Agora, qual é a variável que eu vou utilizar? A variável que eu estou utilizando é o X maiúsculo. Né? E o valor inicial? O valor inicial, ó, observe que o primeiro ponto médio que eu vou tomar, o valor inicial vai ser B, né? Que é o valor que está aqui. Então, esse valor inicial vai ser o B. Lembrando que os valores iniciais sempre são colocados entre chaves. Né? Então, vou colocar aqui B. Tá? Muitas vezes você não atenta para isso, coloca o comando, dá erro. Esqueceu a chave. Sempre que você estiver colocando os valores iniciais, esses valores iniciais são colocados entre chaves. Tá? Então, como só tem o valor B aqui, que vai ser o valor inicial, tá aí o B. E depois eu vou para a contagem. A contagem ela vai ficar em função de N. Lembra que quando eu faço a lista de iteração, ele sempre conta 1 a mais. Né? Então, para eu não ter esse 1 a mais, eu vou colocar N menos 1 aqui. E aí eu dou Enter. Olha o que aconteceu. Nós temos aqui que, como N é igual a 1, ele está pegando o ponto médio como sendo o B. Né? Então, se eu mudar aqui para 2, por exemplo, ó, já apareceu o primeiro ponto médio aqui. Né? Se eu fizer 3, ó, ele vai fazer o próximo, 4 e assim por diante. Ó. Ele está pegando os pontos médios aqui. Tá? Se eu der um zoom aqui, ó, a gente consegue visualizar melhor aqui, né, os pontos médios. Tá? Então, a gente fez dessa forma aqui essa criação dos pontos médios, né? E você pode fazer indefinidamente, né? Aumentando o valor de N aqui, que eles vão ficar cada vez mais próximos de A, né? Bom, mas é interessante também nós fazermos o seguinte, tem um comando, eu não vou exibir aqui essa lista agora, tá? E vou colocar naquela posição que nós estávamos inicialmente aqui, né? Eu vou agora recuperar aqui o último comando que eu dei, e ao invés de eu escrever, né, lista de iterações, ou lista de iteração, eu vou colocar só iteração. E olha o que acontece quando eu coloco só a iteração. Quando eu der Enter aqui, ó, ele já está com um pontinho aqui, né? Quando eu der Enter aqui, ó, ele está criando o ponto C, que é a quarta vez que eu estou pegando o ponto médio aqui, né? O primeiro era o B, né? Depois a segunda foi o ponto médio entre A e B, depois a terceira, ó. Então, ele só mostra aquela iterada lá que eu estou fazendo,
tá? Então, ele não faz a lista toda, ele só faz a última iterada, ele só mostra a última iterada. Então, às vezes, isso daqui é útil, né, para você mostrar aqui o que está acontecendo, né, como é que o ponto está se comportando. Ó. Ele vai se aproximando cada vez mais de A, né? Então, às vezes você está trabalhando com limites, por exemplo, você pode fazer algo desse tipo, né, para mostrar que um ponto está convergindo a outro. Então, tem várias aplicações aí que você pode fazer utilizando aqui a lista de iterações ou somente a iteração. Então, eu acho que fica bem claro aí para você qual é a diferença da lista de iterações, que você vai ter uma lista, né, você vai ter uma lista com todos os valores, e a outra que é a iteração. Você vai estar obtendo apenas a última iteração que você tinha. Então, no caso, por exemplo, aqui está dando 2.13 e 2.13, que é a última que nós temos aqui da lista, o último termo da lista. Agora nós vamos fazer uma sequência de interações para a construção dessa imagem que está aparecendo aqui. Essa imagem ela foi tirada de um problema que eu encontrei aqui no livro. Era uma questão de vestibular em que envolvia aí essa sequência de quadrados, né? Então você tem um quadrado dentro do outro, o quadrado ele vai sendo rotacionado 45 graus e o quadrado interno, né, ao anterior, ele é construído em cima dos pontos médios do quadrado exterior. E aí você vai criando aí indefinidamente esses quadrados, fazendo a rotação e pegando aí os pontos médios do quadrado. Note que existe uma razão aí, né, que o quadrado de dentro ele vai sendo reduzido aí a uma razão. E que razão é essa? Então, se o lado do quadrado maior é L, então essa parte aqui, né, para eu achar o lado do quadrado menor, eu vou ter L sobre 2 e um outro lado do quadrado menor aqui formando um triângulo retângulo. Então, nós vamos ter que o valor desse lado aqui do quadrado menor vai ser L sobre raiz de 2. Então, note que a razão, né, que está diminuindo aí o tamanho desses quadrados é 1 sobre raiz de 2. Então, eu vou construir aqui um polígono que vai ser o quadrado. Eu vou criar a partir disso aqui. Eu vou dar 2 pontos. Então, o primeiro ponto vai ser o ponto 0, 0. O segundo ponto vai ser o ponto 10, 0. Então, vou dar esses 2 pontos e eu vou colocar 4 aqui no número de vértices. Ele vai fazer o quadrado 10 por 10. Então, eu vou primeiro colocar aqui o primeiro ponto, que é 0, 0. Depois, eu vou colocar aqui o segundo ponto, que vai ser 10, 0. Agora eu vou colocar o número de vértices. Vou colocar 4 como sendo o número de vértices, tá? Bom, então eu vou só agora pegar esse quadrado aqui, vou formatá-lo, tá? Vou aqui em propriedades e vou colocar para ficar parecido com a figura, tá? Vou colocar ali na cor preta e vou colocar a transparência assim. Vou pegar o estilo dele na linha, eu vou aumentar um pouquinho a grossura da linha aqui e deixar assim, tá? Só para ficar um pouquinho mais forte aqui a cor dele. Bom, então eu construí aqui o meu quadrado, né? Eu tenho um controle de deslizante que ele já estava previamente criado aqui, que ele vai de 0 até 10, tá? Vou deixar no 1 aqui. E agora o que eu quero? Eu quero criar aqui dentro desse quadrado, o quadrado dado pelos pontos médios aqui desse quadrado maior. Eu vou pegar esse polo aqui, vou renomear e vou dar o nome dele de Q maiúsculo, que vai ser o quadradão, tá? Qzão. Clico aqui em cima e não vou exibir o rótulo para não aparecer a letra Q aqui. Ok. Agora eu vou utilizar um comando que a gente não utilizou ainda, que é o comando homotetia. O que é homotetia? É você pegar e construir um objeto, né, igual a esse aqui, só que você vai colocar aí uma razão, né, para essa homotetia. Então, olha como é que é o comando homotetia. A gente escreve homotetia, já aparece aqui. Eu tenho objeto, razão e o centro. Tá? O centro é o centro em relação a qual centro que você vai fazer a homotetia. Então, eu vou pegar aqui e a gente vai ver como é que vai ficar esse comando. Ó. Eu vou pegar o objeto, qual é? É o quadrado, é o Qzão. Qual é a razão? Eu já sei qual é a razão. A razão é 1 sobre a raiz de 2. Como é que eu escrevo raiz de 2? É SQRT, né? E coloco o 2. Essa daqui é a razão.
E o centro? O centro que eu quero é o centro desse objeto aqui. É o centro de gravidade do objeto. Ó. Centro, e vai aparecer, ó, centro de gravidade. Então, clico aqui no centro de gravidade. Qual é o polígono que eu quero? É o polígono Q. Então, observe que apareceu o quadrado aqui. Só que tem um detalhe. Esse quadrado que está aparecendo aqui não está na forma que está aqui na figura, que a gente está vendo aqui na esquerda. Eu tenho que fazer o quê? Fazer uma rotação de 45 graus aí nesse quadrado que eu construí, né? Então, eu tenho que girar esse quadrado 45 graus. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse comando aqui, tá? Vou excluir, aqui eu vou dar Ctrl X, estou tirando e copiando, e vou girar esse objeto. Então, o que eu faço? Eu escrevo girar e objeto ângulo. Então, o que eu vou fazer aqui? Colocar o objeto. Qual é o objeto? É aquele que eu acabei de copiar, que é aquele quadrado que foi criado. E o ângulo? Qual é o ângulo? Vai ser o ângulo π dividido por 4, tá? Só que, quando eu faço isso, né, observe que eu estou girando, e eu estou girando com relação à origem. Ele saiu daqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar o centro também. Com relação a qual ponto eu quero girar. Porque ele girou para cá. Ó. A gente vê que a imagem está para cá. Então, eu tenho que dizer também que é o centro de gravidade do Q. Né? Então, eu escrevo aqui, ó, centro de gravidade de qual polígono? O polígono Q. Agora sim, ó, eu construí certinho o meu quadrado nos pontos médios direitinho. Então, eu só fiz o quê? Fiz a homotetia na razão de 1 sobre raiz de 2 com relação ao centro de gravidade e fiz um giro, né? Girei π sobre 4, que é equivalente a 45 graus, né? Tá fazendo uma rotação no sentido anti-horário, também com relação ao centro de gravidade do quadrado maior Q. Quando eu der Enter, ó, ficou certinho aqui o meu quadrado. E note que a relação da área, né, essa daqui é o dobro dessa área aqui. A área do quadrado maior é o dobro da área do quadrado que está inscrito aqui menor, tá? Muito bem. Só que agora, isso daqui foi para eu criar né? Para eu criar um objeto, tá? Só que eu quero fazer o quê? Eu quero fazer uma lista de iterações. Então, como é que vai ser a minha lista de iterações? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui o último comando que eu dei aqui, vou copiar esse comando, que ele vai fazer tudo automaticamente, né? Vou pegar isso aqui, dar Ctrl X nele. E agora, eu não vou exibir esse objeto e também não vou exibir o quadradão, tá? E já vou criar minha lista de objetos. Vou deixar o quadrado maior por enquanto aqui. Eu vou colocar aqui agora a minha lista de iterações. Então, eu vou fazer lista de iterações, expressão, variáveis, valor inicial, valor final. Bom, qual vai ser agora a minha expressão? A minha expressão vai ser tudo aquilo que eu tinha copiado ainda agora. Vou dar Ctrl V, tá? Que é a homotetia e tal. Só que agora, aqui, eu não vou ter a homotetia do Q. Eu tenho que fazer uma variável, né? Ficar variando aqui esse valor. Não vai ser sempre esse mesmo quadrado, porque senão eu sempre vou pegar aquele quadrado só uma vez, aquele quadrado anterior a esse. Então, eu vou pegar uma variável aqui que vai representar todos os quadrados da minha sequência, né? Das minhas iterações. Então, eu vou chamar de x, né? Então, eu estou aqui, homotetia de x, centro de gravidade de x, né? Aqui, eu vou ter o centro de gravidade de x também. Qual vai ser agora a minha variável? A minha variável é x, que eu estou chamando de x agora. O valor inicial. Lembra que o valor inicial a gente tem que colocar entre chaves. E o valor inicial vai ser quem? Vai ser o quadrado maior, né? O primeiro quadradão aqui, que é Q. Então, vou colocar aqui Q, tá? Depois disso, eu vou para quê? Eu vou partir agora para a contagem. Qual é a contagem que eu quero? Então, a contagem, olha, vai variar de acordo com esse meu controle deslizante aqui, tá? Então, quem vai ser a minha contagem? Minha contagem aqui eu vou colocar o valor N. Então, tenho N aqui. Olha aí, ele já fez o primeiro quadrado. Quando eu tiver N igual a 0, eu vou ter esse quadrado aqui. Aí você fala, e se eu colocar N igual a 1? N igual a 1 ele já faz o próximo. N igual a 2, N igual a 3, ó, e ele está fazendo todas as rotações. Aí você pode dizer, mas não está igual a figura, né? Eu queria copiar aí esse modelo
da figura para ficar igualzinho. Então, o que eu faço? Eu venho nessa ferramenta aqui de copiar estilo e seleciono o formato do Qzão, e clico aqui na minha lista. Todos eles vão ficar com o mesmo formato. Então agora nós temos igualzinho a figura, E eu posso fazer a variação aqui, eu vou variando aqui. E aí, ó, no 0 eu tenho o quadrado maior, no 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. O que acontece? Aqui ele está mostrando a sequência, nessa lista aqui, de todos os quadrados. Então aqui são as áreas dos quadrados. Observe que a razão da área aqui é meio, Ela vai diminuindo sempre a metade. Então aqui agora eu tenho uma PG de razão meio, Eu vou sempre pegando a metade do valor e eu vou tendo os valores aqui de cada quadrado. Então nós conseguimos aí fazer uma aplicação geométrica de interações. Eu consigo gerar essa figura aí, E se você colocar um N muito grande, vai ter uma hora que os quadrados vão ficar tão pequenos que vão virar um ponto aqui, Você pode testar depois, mudar os valores do controle deslizante, colocar um valor bem grande, aí você vai ver que só depois de você dar um zoom aqui que você vai enxergar os quadrados que vão estar lá dentro, tá bom? Bom, pessoal, então era isso que nós tínhamos. Agora vocês têm que dar uma analisada muito profunda nesses comandos, o comando de interação, o comando seguido de homotetia também, Entender direitinho como é que funciona essa homotetia e aí você criar suas atividades. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.